Que conduz a minha prática artística é o Rio São Francisco. A ligação ao Rio São Francisco, ela vem, na verdade, dos meus ancestrais mais antigos, né? Eu nasci aqui nessa cidade que chama Pirapora. É uma cidade barranqueira, é um nome dado às pessoas que nascem nessa altura do Rio São Francisco. A história da minha família é toda banhada por esse rio, assim. A verdade é que eu entendi que eu estava produzindo arte quando eu me situei entendendo que o que eu estava produzindo era uma coisa que eu gostaria de investigar e mergulhar o mais profundo pudesse. Eu acho que veio a partir da morte da minha mãe, porque minha mãe, ela morreu afogada em 2013. E isso foi um divisor de águas, literalmente, assim. O que começou a conduzir a minha prática artística foi uma coisa muito canalizada pelo luto, assim. Eu acho que foi uma forma de como entender isso, mas também como entender isso de um jeito fluido, assim. Então, é quando eu senti que as coisas estavam boiando pra mim, assim. Eu acho que as coisas vieram boiando na água. E eu fui pegando elas, entendendo cada uma dessas coisas. Então, é sobre um território inteiro, uma comunidade barranqueira, né? Minha poética é um grande mexidão de linguagens, assim. Eu até faço um trabalho de renomear linguagens. Então, enfim, eu desenho, eu tenho uma parte do trabalho, são as aquarelas, que foi, eu acho que foi a primeira coisa que eu comecei a produzir com a água do rio. Então, ao invés de chamar as aquarelas de aquarelas, eu chamo de aguamentos. Então, eu vou renomeando essas linguagens. Eu comecei a pintar as aquarelas a partir das histórias que meu pai me contava sobre as pessoas que morriam e morrem no Rio São Francisco. E é muito interessante pensar que muitas pessoas que morrem nele são pescadores. Então, são pessoas que conhecem bem o rio e que sabem nadar. Então, tem essa força que existe no rio em que ele, em algum momento, ele quer você. E aí tem uma série dessas aquarelas que chama Sorvedouro, em que eu pinto uns bichos que tem uma mistura de humano com bicho ou com fruta, que só é possível você ter acesso a esses seres ou conhecê-los se você morre dentro do rio. Então tem essa camada muito espiritual também, o que eu faço porque eu tenho a permissão dessas águas e eu tenho a permissão dos meus ancestrais barranqueiros, né? Eu escrevo também, eu tenho uma parte do meu trabalho é a escrita, porque minha mãe, ela foi bibliotecária, então eu sempre li muito livro de poesia. E aí eu tenho essa prática de escrita, que eu acho que também ela acaba desaguando nesse lugar dos trabalhos para que eles ganhem mais força e sentido. Eu trabalho muito com meu pai é pescador e marceneiro. Ele constrói barco também. E a gente tem uma investigação em torno das embarcações que ele construiu durante a vida. Aqui em Pirapora ele é muito conhecido por ter construído muito barco. E ele fez o primeiro barco dele aos 13 anos. Já tem uns anos que a gente começou a investigar e começou a comprar os barcos que ele fez durante a vida dos pescadores. E toda vez que eu sonho com uma escultura ou com o que eu chamo de águas guardadas, a gente pensa nessa forma de trazer a embarcação que está ali há anos navegando no Rio São Francisco de volta para ele. Aí ele constrói um outro barco novo para o pescador e a gente usa essa embarcação velha que tem toda uma camada, tem o cheiro, né? Tem a coisa da experiência de navegar no rio. Então tem muita da própria madeira, do desgaste, de ficar muito no sol, cheiro de peixe. Então é uma coisa de trazer um outro desenho para essa embarcação e trazer meu pai para perto. Eu acho que minha poética tem uma responsabilidade também com a minha relação com meu pai. É muito forte ver esse barco volta e ele pode se tornar uma outra coisa a partir disso também. Então a gente já construiu atagés, que são oratórios, né, com
a metade das embarcações. Tem um trabalho que eu considero como sendo a primeira coisa que eu fiz, que é um trabalho de fotografia. Eu fiz com meu pai e com meu irmão, Bicho Carranca, o nome dele. Eu sonhei que meu pai me pescava no meio do rio. E aí teve um dia que eu acordei e convidei ele para ele me pescar, literalmente me pescar no meio do rio. E aí a gente foi, meu irmão fotografou, aí foi essa pescaria mesmo. Eu acho que esse trabalho diz muito sobre a nossa relação, porque nessa época meu pai estava com um jejum de pesca, que foi depois que minha mãe morreu, ele parou de pescar. E minha mãe era companheira de barco dele. Eles pescavam muito de madrugada, ela pilotava o barco também. Então, depois que ela faleceu, ele vendeu tudo que era dele de barco. Ele ficou muito tempo sem pescar e a primeira vez que ele pescou, depois desse período, foi quando eu convidei ele para me pescar. E aí, depois disso, ele voltou a pescar. Esse acontecimento da pesca, a gente fez esse movimento, eu acho que trouxe uma camada de profundidade que falava muito sobre a nossa relação, sobre como recomeçar as coisas, como ressurgir, ou como fazer chover sobre um rio que está seco. Então foi a partir desse trabalho que eu acho que as coisas foram conduzidas de uma outra forma. O motivo maior do que eu produzo é o Rio São Francisco. Então, para além da prática artística em si, eu acho que existe uma responsabilidade de continuar fazendo com que esse rio esteja correndo e saudável, mesmo que ele esteja sendo sangrado há muito tempo, assim. Eu tenho uma série de desenhos que eu chamo de derranhos, que chama Gritos de Alerta, e é uma série em que eu aglomero carranca. São desenhos em lápis marrom e eu acho que é uma tentativa de sonhar um porto que seja totalmente acarrancado e protegido e que seja um porto infinito. Eu comecei esses desenhos quando aconteceu o crime da Vale em Brumadinho. E é muito difícil ver essas violências acontecerem e visualizar, né, o assassinato de rios. Eu comecei essa série de desenhos, essas aglomerações de carranca, né? De pensar como que seria se elas, de fato, a margem inteira, qualquer que fosse o rio, sendo protegido por elas. E é uma série que está em constante desembrulho, assim. Eu costumo dizer que é em desembrulho porque ela não para de acontecer, né? Então é por isso que esse porto é infinito, assim. É inteiramente protegido pelas carrancas. As carrancas são esculturas que eram colocadas na frente das embarcações e elas são específicas do Rio São Francisco. Elas são figuras de proa. E as figuras de proa de embarcação, eu acho que tem em vários lugares. Mas elas, como sendo carrancas, elas surgiram no percurso do Rio São Francisco. Elas têm essa função de proteção e de abrir esse caminho, né? Singrar essas águas, singrar as águas. Aqui em Pirapora, meu pai me conta que antigamente todas as embarcações tinham uma carranca na proa. Hoje em dia, quase nenhuma tem. Teve uma época que, pela associação demoníaca, elas foram cerradas das proas de todas as embarcações. Eu costumo dizer até que no fundo do rio, se o rio seca, no fundo tem carranca. Esse povoamento eu acho que tem um link com o trabalho dos meus desenhos, que é Gritos de Alerta, que eu acho que é esse porto. No final, esse porto acarrancado, ele realmente existe, né? Porque o percurso do rio inteiro provavelmente tem carranca no fundo. Tem uma série de fotografias e vídeos que se chama Estudos de Corpo e Embarcação, que eu investigo movimentos com o corpo como uma embarcação ou como a própria carranca, né? Uma parte muito importante do meu trabalho é o acervo de fotos analógicas da minha família. Meu pai sempre gostou muito de fotografar. Depois que minha mãe morreu, eu tive mais acesso aos registros que eles faziam na beira do rio. Então, são fotos muito boas, muito bonitas. O acervo de fotos da minha família orientou muito meu trabalho para o que foi desdobrado depois, né? Para pintura, né? Aquarela, desenho. Tudo isso eu acho que nasceu muito a partir da memória dessas imagens também. Eu
quero com o meu trabalho também trazer um protagonismo da história dessa região ou desse território para uma família que nunca foi vista, né? Também esse movimento, com todo o cuidado que precisa, que é necessário, de entender como que é ver a história dessa cidade sem romantizar como ela foi construída ou como ela foi navegada. Tipo, como situar esse território fazendo com que outras famílias daqui também se veem nessa construção, né? Na construção de uma ponte em que muitas pessoas morreram. Tem uma série de fotografias instantâneas que chama Exorcismo de Dor, em que eu complemento o meu corpo com restos de bicho, em que eu cato na rua. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre olhei muito para baixo, para o chão, para as coisas que estão no chão. E nunca tive o costume de olhar para cima, para o céu. Aqui em Pirapora tem muito bicho morto, assim, no canto das ruas, sabe? Quando eu comecei a investigar fotografia com Polaroid, com Instax, né, que são as fotografias instantâneas, paralelo a essas investigações com o meu corpo, eu comecei a catar esses bichos e desmembrar eles. E aí eu visualizei essa imagem de que como que seria meu corpo complementado por esses bichos. Eu tenho criado alguns ambientes com o tamarindo, fazendo com que essa fruta esteja no espaço em abundância. E por ser uma fruta azeda e por ter uma casca, no meu gosto, sendo a fruta mais bonita para mim, assim, além da minha preferida, eu acho que tem uma imagem do tamarindo que é de uma bala e ao mesmo tempo eu vejo muito ela como sendo um cardume ou, pelo formato dela, também talvez sejam os corpos que eu sonho nas aquarelas. Então, no final, o tamarindo é o sorvedouro também. São esses bichos que morrem afogados no rio. Provavelmente minha mãe tá com esses bichos do sorvedouro. Ah,